A mensagem de texto brilhou no meu telemóvel às 3h17 da manhã. Tenho saudades tuas, linda. Faltam 2 dias até eu voltar desta viagem de negócios. Fiquei a olhar para aquilo na escuridão do meu quarto, o meu polegar suspenso sobre o ecrã. Algo não estava certo. Chame-lhe intuição. Chame-lhe o culminar de 1000 pequenas inconsistências. Mas naquele momento tudo se cristalizou. Namorava com Alex há 11 meses, executivo de marketing bem-sucedido, encantador, atencioso quando presente, mas frequentemente em viagens de trabalho. Tinha um apartamento no centro, mas só lá tinha estado algumas vezes, sempre com aviso prévio, sempre impecavelmente limpo, como se preparado para uma visita. Eu posso ir visitar-te na tua viagem de negócios, sugere uma vez. A resposta dele veio demasiado rápido. A agenda está cheia, querida. Reuniões uma atrás da outra. Nem sequer nos veríamos. Até as redes sociais dele existiam em fragmentos cuidadosamente curados. Sem localização marcada, poucos amigos, fotos que não revelavam nada sobre a vida real dele. Nessa noite, enquanto a mensagem das 3h da manhã me provocava, finalmente permiti-me reconhecer aquilo que o meu coração andava a tentar dizer ao meu cérebro há meses. Eu era o segredo, não a prioridade. Não respondi à mensagem dele. Em vez disso, abri o meu portátil e fiz aquilo que já devia ter feito há meses. Pesquisei os registros de propriedades em Oakwood Heights, a cidade suburbana que ele mencionava ocasionalmente como sendo a sua terra natal. 3 propriedades em nome de Alexander Tornenew. 2 comerciais, uma residencial. Uma pesquisa rápida desse endereço revelou contas de serviços registradas em conjunto por Alexander e Catherine Tornenew. O meu estômago deu voltas. Corri para a casa de banho, a seco sobre a sanita. Quando nada saiu além de bilis amarga, lavei a cara com água fria e olhei para o meu reflexo. A mulher que me olhava de volta parecia tão ingênua, tão cegamente voluntariosa. Tu sabes o que tens de fazer, murmurei para mim própria. Não dormi nessa noite. Em vez disso, reuni meticulosamente o horário dele com base nas mensagens, registros de chamadas e publicações nas redes sociais. O padrão era claro. Fins de semana alternados ele estava a viajar ou em conferências. Não eram viagens de negócios. Ele ia para casa, para a mulher. E de acordo com a última mensagem, ele estaria em casa amanhã à noite. Não no apartamento do centro. Em casa, com ela. 2 podem jogar este jogo das visitas surpresa, murmurei, ao reservar um bilhete de comboio para Oakwood Heights. Amanhã chegou com uma calma estranha. Liguei para o trabalho a dizer que estava doente. Preparei uma mala para pernoitar e juntei uma pasta com documentos aleatórios da minha secretária, um adereço para minha performance improvisada. No comboio, ensaiei vários cenários na minha cabeça. E se ela atender a porta? E se for ele? E se tiverem filhos? O pensamento deixava-me fisicamente doente, mas havia uma certeza a qual voltava sempre. Eu merecia saber a verdade. E ela também. O bairro suburbano parecia exatamente como eu imaginara. Jardins cuidados, garagens duplas, um cesto de basquetebol numa entrada. A casa dele, a casa deles, era uma bela casa colonial com estores azuis e vasos com plantas ao lado da porta da frente. Fiquei no passeio, o coração a martelar contra as costelas. Por um momento, considerei dar meia volta, fingir que nunca tinha descoberto a verdade. Mas esse momento passou, substituído por uma determinação firme que me endireitou as costas e levantou o queixo. Termina hoje, prometi a mim mesma enquanto caminhava pelo caminho até a porta deles. Uma mulher atendeu ao 3º toque. Catherine Tornenew era tudo o que eu não era. Pequena, loira, com uma camisola de cachemira que parecia cara e combinava com a aliança de casamento. Sim, aliança de casamento. A visão dela provocou-me uma nova onda de náuseas. Posso ajudar? Perguntou com um sorriso educado. Levantei a pasta de documentos. Sou a Sarah, da Meridian Marketing. Tenho alguns documentos urgentes que precisam da assinatura do Alexander. Ele mencionou que hoje estaria a trabalhar de casa e pediu-me para os entregar. O sorriso dela alargou-se. Ah, ele ainda não chegou a casa, mas deve estar a chegar a qualquer momento. Quer entrar e esperar. Posso fazer um café. A ironia não me escapava. A mulher estava a convidar a amante do marido para dentro da casa deles. Entrei e a porta fechou-se atrás de mim com um som de fim. Catherine conduziu-me até a sala de estar, decorada com bom gosto, com fotografias de família em todas as superfícies. Forcei-me a olhar para elas.
Alex num smoking ao lado de Catherine num vestido de noiva. Alex e Catherine numa praia. Alex assegurar o que parecia ser um recém-nascido. É o vosso filho? A pergunta escapou antes de conseguir pará-la. A nossa sobrinha, respondeu ela, seguindo meu olhar. Ainda não temos filhos, mas esperamos começar a tentar no próximo ano. Café, por favor, consegui dizer. Embora minha boca estivesse seca como o deserto. Enquanto ela desaparecia na cozinha, reparei em mais detalhes da vida partilhada deles. Postais de aniversário na lareira. Prêmios de negócios dele. Um calendário na parede com jantar de aniversário, 8 anos, marcado a vermelho. 8 anos. Ele tinha estado casado durante 8 anos, enquanto eu pensava que talvez fossemos viver juntos em breve. Catherine voltou com 2 canecas de café. Então trabalha com o Alex. Acho que ele nunca a mencionou. Sou relativamente nova. Menti. Comecei há alguns meses. Ele adora essa empresa, disse ela com carinho. Embora as viagens sejam cansativas. Ele chegou de Chicago ontem à noite. Chicago. Eu tinha jantado com ele na cidade há 3 noites, antes de ele dizer que ia apanhar um voo para São Francisco para reuniões. As mentiras estavam a multiplicar-se, a rachar como gelo debaixo dos meus pés. Sim, ele mencionou que Chicago tinha sido produtivo, disse eu, a minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Ela sorriu. Ele parecia cansado quando ligou ontem à noite. Disse que mal podia esperar para passar o fim de semana a relaxar em casa. Casa com ela, enquanto eu esperava no meu apartamento acreditar que era alguém especial para ele. Há quanto tempo estão casados? Perguntei, incapaz de me conter. Se ela achou a pergunta estranha vinda de uma suposta colega, não o demonstrou. 8 anos em maio. Conhecemo-nos na universidade, mas só começamos a namorar depois da graduação. Valeu a pena esperar, disse ela, dando um gole no café. E você, casada, a namorar alguém? A pergunta bateu como um golpe físico. Estava a ver alguém. Afinal, ele não era quem eu pensava que era. Lamento ouvir isso, respondeu ela com genuína simpatia, completamente alheia de que estávamos a falar do mesmo homem. O som de um carro a entrar na garagem interrompeu a nossa conversa. O meu coração começou a bater tão rápido que temi desmaiar. Era isto. O momento em que tudo mudaria. Catherine levantou-se. Deve ser o Alex agora. Ouvi a porta da garagem, depois passos, chaves a tilintar, e então ele estava lá, parado à porta da sala, pasta na mão, com o mesmo aspecto de sempre, exceto pelo horror absoluto que varreu seu rosto quando me viu sentada no sofá dele, caneca de café na mão, a conversar com a esposa. Alex, Catherine aproximou-se dele. A tua colega Sarah trouxe uns documentos que precisam da tua assinatura. Ele permaneceu imóvel, a boca ligeiramente aberta, a cor a desaparecer do rosto. Alex, repetiu ela, com confusão a invadir-lhe a voz. Começou ele, depois parou, os olhos a saltar de mim para ela. Pousei deliberadamente a minha caneca. Por que não lhe contas quem eu sou de verdade, Alex? Catherine olhou de um para o outro, a testa franzir-se. O que se passa? Nada, disse ele depressa. Demasiado depressa. A Sarah é do trabalho, como disseste. Esse não é o meu nome, disse eu calmamente. E eu não trabalho contigo. A tensão na sala tornou-se insuportável. Catherine deu um passo atrás, os olhos a estreitarem-se. Alex, o que é que se está a passar agora? Ele pousou a pasta com as mãos a tremer. Kate, podemos falar na cozinha, por favor. Não, levantei-me. Chega de conversas privadas. Chega de segredos. Chega de mentiras. Virei-me para Catherine. O meu nome é Raquel. Estou a namorar com teu marido há quase 1 ano. Ele disse-me que era solteiro. Disse-me que me amava. Disse-me que tínhamos um futuro juntos. A caneca de café escorregou da mão de Catherine, estilhaçando-se no chão de madeira. Nenhum dos dois se mexeu para limpar. Isto é algum tipo de brincadeira doentia, sussurrou ela. Kate, por favor. Alex começou a aproximar-se dela. Não me toques, gritou ela, afastando-se. É verdade, responde-me. Ele olhou para ela, depois para mim, preso entre os 2 mundos que criou. É complicado. Complicado, repeti, a raiva a crescer dentro de mim. Construíste uma relação inteira com base em mentiras. Disseste-me que estavas a apaixonar-te por mim. Conheceste os meus pais.
Falamos sobre vivermos juntos. O rosto de Catherine contorceu-se de dor. Levaste-a a conhecer os teus pais. Os teus pais que me conhecem há uma década. Pais diferentes, esclareci com amargura. Os do Connecticut, não os do Vermont, aqueles que contaste à tua esposa. Inventaste pais falsos. A voz de Catherine subiu incrédula. Eles não são falsos, balbuciou ele. São os meus tios. Eu só precisava de uma história de encobrimento. Uma história de encobrimento, repetiu Catherine com voz oca. Para o teu caso extraconjugal. Dei tudo por esta relação, disse eu, com a voz a quebrar-se. Reorganizei a minha vida para se encaixar no teu horário. Acreditei em cada palavra que disseste. E durante todo este tempo, tu ias para casa para tua esposa. O rosto de Alex passou de pálido a cinzento. Raquel, nunca quis magoar-te. Kate, por favor, podemos ultrapassar isto. Catherine soltou uma gargalhada dura e amarga. Ultrapassar isto. Andas a levar uma vida dupla há 1 ano. Houve outras antes dela. Quantas Rachels já tiveste, Alex? O silêncio dele foi condenatório. Diz-me, exigi, aproximando-me dele. Eu fui especial ou apenas conveniente? As duas foram especiais, disse ele debilmente. De maneiras diferentes. De maneiras diferentes, Catherine pegou numa moldura com uma foto do casamento e atirou-a contra a parede. O vidro partiu-se de forma espetacular. Estou contigo há 12 anos. Apoiei-te na pós-graduação. Tratei-te quando tiveste pneumonia. Estive ao teu lado quando perdeste o emprego e tiveste de recomeçar. E é assim que me retribuis. Senti-me mal ao perceber quão cuidadosamente ele compartimentou a vida dele. Disse-me que era filho único, que os pais viviam no Connecticut, que nunca tinha tido uma relação séria porque estava focado na carreira. E disse-me que trabalhava até tarde, que ia em viagens de negócios, que estava a construir o nosso futuro. A voz de Catherine quebrou-se na última palavra. Ficamos ali, 2 mulheres unidas pela traição, a olhar para o homem que nos tinha enganado a ambas de forma metódica e deliberada. Dei-te tudo, murmurei, com a força a esvair-se de mim. E tu nunca foste meu de verdade. Não planeei o que aconteceu a seguir. Nos filmes, seria o momento em que sairia porta fora, ou em que Catherine e eu nos uniríamos para humilhar. Mas a vida real não é assim tão roteirizada. Em vez disso, fiquei ali, a observar enquanto Catherine andava de um lado para o outro na sala, alternando entre gritar perguntas e colapsar em soluços. Alex tentava tocá-la para acalmar. Kate, por favor, deixa-me explicar. Explicar o quê? Rosnou ela, afastando-se dele. Que estavas a dormir com ela enquanto eu pesquisava tratamentos de fertilidade. Que lhe dizias que a amavas enquanto me dizias que mal podias esperar para formar uma família. Os olhos dele arregalaram-se. Tratamentos de fertilidade. Disseste que íamos esperar. E tu disseste que querias filhos, gritou ela. Era mentira também. Observei o casamento deles a implodir em tempo real, sentindo-me estranhamente desligada. Eu devia ir-me embora, pensei. Esta já não é a minha batalha. Mas algo manteve-me ali. Uma necessidade de ver até o fim, de testemunhar a queda completa da mentira dele. Raquel, Alex virou-se para mim, desespero nos olhos. Eu sei que te magoei. Eu sei que o que fiz foi errado. Mas tens de acreditar que o que tivemos foi real. Não fales com ela, cortou Catherine. Nem te atrevas a tentar controlar esta situação. Mas eu estava curiosa. O que foi exatamente real, Alex? O futuro que me prometeste. A casa que vimos online. A viagem para a Itália. Estávamos a planear o meu aniversário. Catherine fez um som sufocado. Itália para o aniversário dela. Disseste-me que não podíamos pagar um fim de semana nos Poconos para o nosso aniversário. O rosto dele contorceu-se à medida que os mundos fabricados colidiam. Nunca cheguei a reservar Itália porque nunca tencionavas levar-me, completei por ele. Foi só mais uma promessa que não tinhas intenção de cumprir. Senti uma ligação repentina com Catherine, esta estranha cuja existência destruiu a minha realidade. Ambas fomos vítimas da mesma fraude elaborada. Feridas diferentes, mas a mesma arma. Uma calma inesperada instalou-se sobre mim. Enquanto Catherine continuava o seu colapso justificado, abri a minha mala e retirei o telemóvel. Com movimentos deliberados, abri a galeria de fotos. Acho que devias ver isto, Catherine, disse em voz baixa.
Ela olhou para mim, exausta, depois para o telemóvel que eu lhe estendia. O que estás a fazer? Alex exigiu, colocando-se entre nós. A mostrar à tua mulher as provas, a realidade da tua vida dupla. Catherine afastou-o e pegou no meu telemóvel. Observei o rosto dela enquanto percorria as fotos. Alex e eu num jantar, num concerto, numa escapadinha de fim de semana numa cabana junto ao lago. Em algumas, ele usava a mesma roupa que Catherine provavelmente o viu a sair de casa. Esta foi tirada há 3 semanas, expliquei enquanto ela parava numa imagem específica. Disse-te que estava em Denver. Estava, na verdade, comigo num hotel a 20 minutos daqui. Alex lançou-se para agarrar no telemóvel. Já chega. Ainda está longe de chegar, contrapus, retirando outro objeto da mala, um pequeno caderno. Tenho vindo a registrar discrepâncias nos últimos 2 meses. Coisas que não faziam sentido. Datas em que ele não podia ver-me que não coincidiam com seus supostos planos de viagem. Chamadas que iam diretamente para o voicemail em horários em que ele devia estar disponível. Catherine olhou para mim com uma nova compreensão. Suspeitavas. Não que ele fosse casado, admiti, mas que algo não estava certo. Pensei que talvez estivesse a ver outra pessoa. Nunca imaginei que tivesse uma vida completamente separada. O rosto de Alex passou de desesperado a calculista. Kate, ela está claramente instável. Vê como tem andado a seguir-me, a perseguir-me. Nem te atrevas, cortei-o. Nem te atrevas a pintar-me como louca quando és tu quem vive uma vida dupla. Catherine devolveu-me o telemóvel, o rosto a endurecer. Como encontraste a nossa morada? Registros de propriedade. Não foi difícil. Ela acenou lentamente, depois virou-se para Alex. Sai. O quê? Balbuciou ele. Sai da minha casa, agora. Kate, esta também é a minha casa. Já não é. Ela estendeu a mão para o próprio telemóvel. Sai ou ligo aos teus pais, os verdadeiros pais, e conto-lhes exatamente porque estou a expulsar o filho deles. Tenho a certeza que vão adorar saber dos teus parentes fictícios no Connecticut. O rosto dele perdeu toda a cor. Não ias fazer isso. Experimenta-me, respondeu ela com voz de gelo. E depois deles, ligo ao teu chefe. Pergunto-me como é que a firma se sentirá em relação à tua abordagem criativa à honestidade. Vi esta nova Catherine emergir, aço sob a cachemira, e senti uma onda de admiração. Ela não estava só magoada, era estratégica. Alex olhou de um para o outro, percebendo que estava em desvantagem e ultrapassado. Preciso de algumas das minhas coisas. Podes voltar cá buscar quando eu não estiver, disse Catherine. O meu advogado entrará em contato contigo para combinar quando isso poderá acontecer. Advogado, a voz dele tremeu. Kate, não precisamos de advogados. Precisamos absolutamente. Ela dirigiu-se à porta da frente e abriu-a. Tens 30 segundos para sair antes que comece a fazer chamadas. Enquanto Alex hesitava, reparei em algo na mesinha lateral, uma pasta de couro com o logótipo da empresa dele. Sem pensar, estendi a mão e abri-a. Lá dentro estavam documentos financeiros, incluindo os extratos da conta conjunta deles. Catherine, chamei, folheando rapidamente as páginas. Talvez queiras ver isto. Ela aproximou-se com cautela, mantendo ainda um olho em Alex, que agora escrevia freneticamente no telemóvel. Vê estes levantamentos, apontei para uma série de transações. $2.000 todos os meses para uma conta chamada carteira de investimentos. Isso soa-te familiar. Ela franziu o sobrolho. Não temos carteira de investimentos. Virei para outra página. E estes extratos de cartão de crédito. Há um débito recorrente para Avalon Luxury Apartments. O rosto dela ergueu-se. O apartamento no centro, percebeu. Ele disse-me que era uma despesa da empresa. O apartamento onde ele me levava, confirmei. Ele tem usado os fundos conjuntos para financiar a segunda vida. A expressão de Catherine transformou-se de dor em fúria. Andaste a roubar das nossas poupanças. Para quê? O teu ninho de amor. Alex lançou-se para a pasta. Isso é informação financeira privada. Já nada é privado, Alex, disparou Catherine, agarrando o telemóvel. Nem o teu caso, nem o teu apartamento, e muito menos o que fizeste com o nosso dinheiro. Começou a tirar fotos dos extratos. O que estás a fazer? Exigiu ele. A fazer tudo antes que consigas destruir, respondeu ela calmamente. Para o meu advogado.
Observei a abordagem metódica dela com respeito crescente. Enquanto eu estava a reunir as mentiras dele para encerrar este capítulo, ela já pensava 10 passos à frente, protegendo-se financeiramente e legalmente. Raquel, Alex virou-se para mim, o desespero a regressar à sua voz. Por favor, vamos sair e falar. Não era assim que queria que isto acabasse entre nós. Acabar, repeti. As coisas acabaram no momento em que descobri que eras casado. Na verdade, não. Acabaram na primeira vez que me mentiste. Eu é que não sabia disso. Catherine riu amargamente. Ele não está a tentar reconciliar-se contigo. Está a tentar tirar-te daqui antes que digas mais informações prejudiciais. A realização atingiu-me. Ela tinha razão. Ele não queria resolver nada comigo. Queria controlar os danos. Há mais alguma coisa que eu deva saber, Alex? Perguntei, surpreendendo-me com quão firme a minha voz soava. Outras mulheres, filhos talvez. Outra esposa noutro estado. Não sejas ridícula, zombou ele. Mas o brilho de pânico nos olhos dele fez-me duvidar. Catherine tinha ido à cozinha e voltou com um pequeno gravador de voz, daqueles usados para palestras ou reuniões. Colocou-o na mesa de centro e carregou no botão gravar. O que estás a fazer? Exigiu Alex. A gravar a tua confissão, respondeu ela simplesmente. Agora vamos discutir exatamente quanto do nosso dinheiro gastaste com a tua namorada e com o teu apartamento secreto. Isto é absurdo, Alex balbuciou, olhando para o gravador. Eu não vou confessar nada. Já o fizeste, disse Catherine calmamente, ao não negares quando confrontado com as provas. Ao estares na nossa sala com a tua namorada. Ex-namorada, corrigi. Um estranho sentimento de poder percorria-me. Virei-me para Alex. Sabes o que é fascinante? Durante quase um ano controlaste tudo na nossa relação. Quando nos víamos, para onde íamos, quanto de te partilhavas. Mas não controlas este momento. Nós controlamos. A expressão dele escureceu. Raquel, eu entendo que estás chateada. Chateada, rime. É assim que chamas a isto. Eu não estou chateada, Alex. Estou desperta. Finalmente, completamente desperta. Catherine circulava-o como uma procuradora num tribunal. Vamos falar de números. O apartamento custa quanto por mês? Não vou fazer isto, insistiu ele. 3.000, informei. Mais utilitários. Ele disse-me que era um ótimo negócio para o bairro. As sobrancelhas de Catherine levantaram-se. 3.000. Isso são 36.000 por ano das nossas contas conjuntas, Alex. Eu é que ganho esse dinheiro, resmungou ele. Nós ganhamos esse dinheiro, corrigiu ela. E segundo nosso acordo pré-nupcial, desvio de bens conjugais é motivo para. Não digas isso, avisou ele. Penalizações financeiras em caso de divórcio, terminou ela. A voz ganhando força a cada palavra. Observei a cor a desaparecer do rosto dele. Pré-nupcial. Tens um pré-nupcial. Catherine sorriu de forma seca. Os meus pais insistiram. Alex assinou de livre vontade. Há uma cláusula específica sobre infidelidade financeira. Esconder bens, contas secretas, gastos não autorizados. O apartamento era para trabalho, tentou ele. A tua empresa fornece alojamento quando necessário, contra-argumentou ela. Eu sei porque revisei o pacote de benefícios dos funcionários quando começaste. Lembras-te? Não pude deixar de admirar a sua minuciosidade. Enquanto eu juntava provas emocionais, Catherine conectava pontos legais e financeiros. E não vamos esquecer as outras despesas, continuou, virando-se para mim. Jantares, hotéis, presentes. Assenti. O fim de semana na Casa do Lago custou mais de 2.000. Ele disse que era por conta dele. Com o nosso dinheiro, clarificou Catherine. O telemóvel de Alex vibrou novamente. Ele olhou para ele ansiosamente. Estás à espera de alguém? Perguntei. Isso não te diz respeito, murmurou ele. Agora tudo nos diz respeito, disse Catherine. Quem estás a enviar mensagens com tanta urgência? Quando ele não respondeu, tive uma intuição repentina. A outra pessoa. Alguém além de nós. A expressão dele confirmou a minha suspeita antes que ele pudesse negar. Meu Deus, sussurrou Catherine. Há mesmo, não há. Uma terceira mulher. Não é isso, insistiu ele. Então o que é? Explica-nos.
Antes que pudesse responder, os faróis varreram a janela da sala quando um carro entrou na garagem. Quem é? Catherine foi até a janela e depois virou-se para Alex, a expressão incrédula. Chamaste a Brittany, a tua assistente. O silêncio dele foi confirmação suficiente. A assistente, repeti, as peças a encaixarem-se. Aquela que sempre recebia as tuas mensagens quando eu não conseguia falar contigo diretamente. Aquela que conhecia a tua agenda melhor que ninguém. Observamos todos pela janela enquanto uma morena pequena saía de um desportivo vermelho e se aproximava da casa. Catherine chegou à porta antes que ela pudesse bater. Brittany cumprimentou friamente. Que surpresa! A mulher mais nova congelou no patamar, o sorriso ensaiado vacilando ao ver o rosto manchado de lágrimas de Catherine. Senhora Tornenil, pediu-me para trazer alguns documentos. Poupa-me. Catherine afastou-se. Entra. Chegaste mesmo a tempo para a revelação. A confusão cobriu o rosto de Brittany quando entrou e me viu ali de pé. Desculpe, quem é? Sou a Raquel, respondi. Namorada do Alex há 11 meses. Os olhos de Brittany arregalaram-se. Mas isso não é possível. O Alex e eu temos estado. As palavras ficaram no ar, a completarem-se sozinhas. Deixa-me adivinhar, a voz de Catherine era mortalmente serena. Cerca de 6 meses. Brittany olhou desesperadamente para Alex, que agora se afundava no sofá com a cabeça entre as mãos. Acho, disse eu lentamente, que todas fomos enganadas. A hora seguinte desenrolou-se como uma sessão surreal de terapia, com 3 mulheres a comparar cronologias, mensagens e mentiras. Brittany, descobriu-se, acreditava que Alex estava separado de Catherine e ia viver no apartamento do centro enquanto finalizava os papéis do divórcio. Eu tinha sido a namorada que ele via nas viagens de negócios, enquanto Brittany era encaixada nas noites tardias no escritório. Tão eficiente, comentou Catherine sarcasticamente. 3 mulheres, nenhum tempo desperdiçado. Alex permaneceu maioritariamente em silêncio, tentando ocasionalmente sair, apenas para ser bloqueado por uma de nós. O telemóvel dele continuava a vibrar até que Catherine finalmente o agarrou. Palavra passe, exigiu. Kate, isso é privado. Palavra passe, repetiu ela, a voz a subir. Perigosamente. Ele suspirou. 0522, a nossa data de casamento, notou ela amargamente ao desbloquear o telemóvel. O que encontrou lá fê-la rir. Um som oco, de descrença. Cadeias de mensagens separadas para cada uma de nós. Entradas de calendário codificadas por cores. Notas sobre quais mentiras tinha contado a quem. Ela levantou o olhar. Está tudo documentado. Cada mentira, cada manipulação. Isso é eficiente, repeti a avaliação anterior dela. Brittany, que chorava em silêncio, levantou-se de repente. Quero cópias de tudo. Toda a parte financeira, as mensagens, tudo. Quando olhamos para ela com surpresa, acrescentou. O meu irmão é advogado. Algo mudou na sala. Uma transformação de confronto emocional caótico para resposta coordenada. Eu envio-te as cópias dos registros financeiros, ofereceu Catherine. Tenho fotos e mensagens que remontam a meses, acrescentei. Alex finalmente encontrou a voz. Isto é insano. Não podem todas fazer frente a mim assim. Na verdade podemos, respondeu Catherine. E estamos a fazê-lo. Brittany limpou os olhos. Disseste-me que a Catherine era controladora e financeiramente abusiva, que se recusava a dar-te o divórcio. Ele disse-me que era filho único e que os pais morreram num acidente de carro, contrapus. E ele disse-me que queria começar uma família, completou Catherine. Acho que todas estávamos a namorar homens diferentes. Ou melhor, disse eu, olhando diretamente para Alex, todas estávamos a namorar o mesmo mentiroso. Algo na minha avaliação calma pareceu deixá-lo mais nervoso do que todos os gritos anteriores. Ele levantou-se abruptamente. Vou-me embora. Excelente ideia, concordou Catherine. E enquanto estiveres fora, vamos mudar as fechaduras, congelar as contas conjuntas e contactar advogados de divórcio. Não podem congelar as nossas contas, protestou ele. Queres apostar? Respondeu ela, já a escrever no telemóvel. O meu pai é executivo bancário, lembras-te? Basta uma chamada sobre suspeita de fraude e essas contas ficam bloqueadas até resolvermos isto legalmente. O rosto de Alex passou de zangado em pânico. Kate, ser razoável. Onde é que eu vou ficar?
Como é que vou pagar seja o que for? Talvez possas ficar com os teus pais fictícios no Connecticut, sugeriu ela. Ou mexer nas contas secretas que, sem dúvida, tens mantido. Peguei na minha mala, subitamente ansiosa por sair do meio da implosão deste casamento. Já tinha visto o suficiente. Tinha as minhas respostas. Mas antes que pudesse sair, Catherine tocou no meu braço. Obrigada, disse baixinho, por teres tido coragem de vir aqui, por me ajudares a ver a verdade. Assenti, lágrimas inesperadas arderem nos meus olhos. Lamento que tenha de ter sido assim. Eu não lamento, respondeu com firmeza. Mais vale saber agora do que desperdiçar mais um dia a ser enganada. Enquanto me dirigia para a porta, Alex chamou por mim. Raquel, espera, por favor. Virei-me devagar. O que é que ainda tens para me dizer? Eu preocupava-me contigo, insistiu. Nem tudo foi mentira. Estudei o rosto dele, o rosto em que confiei, beijei, acreditei. E não senti nada além de pena. O problema, Alex, é que nunca saberei que partes eram reais. E sinceramente, isso já não importa. Saí pela porta para o ar fresco da noite, deixando para trás a bela casa com os estores azuis e a vida despedaçada lá dentro. Atrás de mim, ouvi a voz clara de Catherine. Agora, sobre esses cartões de crédito conjuntos. Quando cheguei ao passeio, Brittany correu atrás de mim. Espera, chamou ela. Posso levar-te a algum lado. Está a escurecer. Hesitei, depois assenti. Estação de comboio seria ótimo. À medida que nos afastávamos, nenhuma de nós olhou para trás, para a casa onde o homem que pensávamos conhecer enfrentava as consequências da sua elaborada mentira. Passaram-se 6 meses até ouvir novamente de Catherine. O e-mail chegou numa manhã de terça-feira. Assunto: atualização, se quiseres. Fiquei a olhar para ele durante vários minutos antes de o abrir. No mês desde aquele confronto na sala dela, tinha eliminado Alex da minha vida meticulosamente. Apaguei fotos, devolvi presentes, mudei os meus percursos de corrida para evitar lugares que frequentávamos juntos. A ferida tinha criado crosta, embora ainda doesse quando pressionada. Querida Raquel, começava o e-mail. Ponderei se devia contactar-te, mas no fim senti que merecia saber como as coisas acabaram. O divórcio foi finalizado na semana passada. Explicou que as provas financeiras que reunimos naquele dia foram decisivas. Alex mantinha não só o apartamento, mas uma conta poupança separada onde desviou quase $100 mil das contas conjuntas ao longo dos anos. A cláusula de infidelidade no pré-nupcial foi ativada, tanto pelas traições românticas como pelas financeiras. Ele não contestou no fim, escreveu ela. O advogado dele desaconselhou, dada a montanha de provas. O testemunho de Brittany foi particularmente prejudicial. Ela guardou todas as mensagens em que ele me desprezava e ao nosso casamento. Senti um estranho senso de encerramento ao ler o relato clínico dela sobre o processo de divórcio. Nada de cenas dramáticas no tribunal. Apenas o desatar metódico de vidas ligadas legalmente. Quanto à vida profissional dele, continuou Catherine, a empresa suspendeu quando começaram a circular rumores sobre a sua conduta pessoal. Aparentemente, não foste a única a receber chamadas depois do horário da assistente dele. Acabou por se demitir e arranjar posição numa empresa mais pequena noutro estado. Por um momento, perguntei-me se estaria a recomeçar com uma nova identidade, novas mentiras, novas mulheres a enganar. Mas isso já não era da minha conta. O parágrafo final do e-mail de Catherine surpreendeu-me. A Brittany e eu ainda nos encontramos para tomar café de vez em quando. Ela voltou à escola, a estudar contabilidade forense, imagine-se. Diz que quer ajudar pessoas que foram enganadas financeiramente. Quanto a mim, vou vender a casa e mudar-me para o centro. Novos começos. Terminou com um convite. Se alguma vez tiveres vontade, terei todo o gosto em oferecer-te um café. Não como ex-mulher e ex-namorada do Alex, mas como 2 mulheres que ajudaram uma outra a ver a verdade. Fiquei com aquele e-mail durante dias antes de responder com um simples. Café parece bem. Novos começos merecem ser celebrados. 3 semanas depois encontramo-nos num café no terraço com vista para a cidade. Catherine parecia diferente. O cabelo mais curto, o sorriso mais genuíno, uma leveza nela que não existia no nosso primeiro encontro. Então, disse ela depois de trocarmos cumprimentos. Como estás mesmo? Melhor do que esperava, admiti. Os primeiros meses foram difíceis. Questionei tudo.
O meu julgamento, o meu valor, a minha capacidade de distinguir verdade de mentira. Ela acenou em compreensão. O pós-gaslighting. Passei semanas a rever fotos antigas, conversas antigas, a tentar identificar quando começaram as mentiras. Alguma vez descobriste? Não, suspirou ela. E eventualmente percebi que não importava. O problema não era quando ele começou a mentir. O problema era quem ele era fundamentalmente. Bebíamos o nosso café em silêncio confortável. Duas estranhas ligadas por uma experiência invulgar partilhada. Recebi uma promoção, comentei. Aquela que hesitei em perseguir porque o Alex disse que exigiria muitas viagens e colocaria pressão na nossa relação. Parabéns, sorriu ela calorosamente. Vou assinar o contrato de um condomínio na próxima semana. Aquele que o Alex disse que era demasiado caro e impraticável quando lhe mostrei o anúncio há 2 anos. Ambas rimos, reconhecendo o padrão de como ele subtilmente limitava as nossas escolhas, as nossas ambições, para encaixar na sua narrativa. Já começaste a namorar outra vez? Perguntou ela com cuidado. Ainda não. Estou a tirar um tempo para me reconectar com os meus próprios instintos, a aprender a confiar novamente na minha intuição. Fiz uma pausa. E tu? Tomei um café com alguém na semana passada. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas soube bem lembrar que nem todos os homens são. Ela ficou em silêncio. Mentiroso patológico com uma família secreta, sugere. Ela riu-se. Exatamente. À medida que a nossa conversa chegava ao fim, Catherine tirou da mala um pequeno pacote embrulhado em papel pardo simples. O que é isto? Perguntei, surpresa. Apenas uma pequena lembrança. Abre. Lá dentro estava um delicado pendente de bússola em prata, num fio. Comprei um para mim também, explicou, puxando um colar idêntico de debaixo da blusa. Para nos lembrarmos de confiar na nossa própria direção. De reconhecer quando alguém tenta desviar-nos do nosso caminho. Prendi o colar ao pescoço, comovida pelo gesto e pelo seu simbolismo. Sabes, disse pensativamente, quando bati à tua porta naquele dia, pensei que estava a terminar algo. Nunca imaginei que também pudesse estar a começar algo. Uma amizade nascida de uma traição partilhada, refletiu ela. Não é o começo mais convencional, mas pensando bem, o convencional não funcionou muito bem para nenhuma de nós. Quando nos despedimos à porta do café, senti uma paz que me tinha escapado durante meses. O homem que nos enganou a ambas deu-nos, inadvertidamente, algo valioso. Um lembrete claro da nossa resiliência, do nosso valor e da nossa capacidade de reconstruir após a traição. Toquei no pendente da bússola ao meu pescoço e sorri. O verdadeiro norte, não definido pelas mentiras de outra pessoa, mas pelo meu próprio sistema de orientação interno. Talvez abalado, mas no fim fortalecido pela tempestade que enfrentou. Nessa noite, apaguei o último e-mail de atualização da Catherine sobre o Alex. Já não precisava dele. A história tinha mudado. Já não era sobre ele. Era sobre as mulheres que recuperaram as suas narrativas, que se recusaram a deixar que a mentira as definisse. Essa era a história que valia a pena guardar.